Meu Deus! Mãe, o que aconteceu? Quando Rafael entrou naquela sala e viu sua mãe de 80 anos caída no chão, machucada e confusa, ele sentiu o mundo desabar. Mas o que ele ainda não sabia era que aquilo não tinha sido um simples acidente e que a pessoa em quem ele mais confiava tinha deixado ela ali, sozinha, sofrendo, por quase uma hora. Esta é a história de um filho que precisou perder quase tudo para entender o que realmente importa. E de uma mãe que, mesmo na fragilidade dos 80 anos, foi mais forte e mais esperta do que qualquer um imaginava. Antes de continuar, se você valoriza histórias reais sobre família, lealdade e segundas chances, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque toda semana tem histórias assim aqui. E fica até o final, porque essa história tem uma reviravolta que ninguém espera. Vamos lá? O sol mal tinha nascido quando Dona Célia abriu os olhos naquela manhã de quinta-feira. Aos 80 anos, ela ainda mantinha o hábito de acordar cedo, mesmo que o corpo já não respondesse com a mesma disposição de antes. A fazenda Santa Rita, no interior de Goiás, estava silenciosa naquela hora. Apenas o canto dos pássaros e o mugido distante do gado quebravam o silêncio da manhã. Célia se levantou devagar, apoiando-se na mesinha de cabeceira. As pernas doíam um pouco mais hoje. Talvez a friagem da noite, talvez a idade chegando sem pedir licença. Ela caminhou até a janela do quarto e olhou para fora. A casa-sede da fazenda ficava no alto de uma pequena colina, de onde se podia ver quase toda a propriedade. Pastos verdes se estendiam até onde a vista alcançava. Currais bem cuidados, galpões organizados. Seu filho, Rafael, tinha transformado aquilo tudo. O que antes era uma fazenda modesta, herdada do pai dela, hoje era uma das maiores produtoras de gado de corte da região. Rafael tinha 42 anos, era solteiro, dedicado. Viajava o Brasil inteiro negociando, participando de leilões, fechando contratos. Célia tinha orgulho dele, um orgulho silencioso, do tipo que mãe sente, mas nem sempre consegue expressar em palavras. Mas também sentia falta, muita falta. Rafael passava mais tempo na estrada do que em casa. Nos últimos 6 meses, ele tinha estado em Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, sempre fechando negócios, sempre crescendo, sempre bem-sucedido e sempre distante. Célia desceu as escadas devagar, segurando firme no corrimão. A casa era grande demais para uma pessoa só. 4 quartos, sala ampla, varanda que cercava toda a frente da construção. Quando o marido era vivo, aquela casa era cheia de vida. Depois que Rafael cresceu e começou a viajar, o silêncio foi tomando conta. Na cozinha, a senhora Maria já estava preparando o café. Maria trabalhava na fazenda há 15 anos. Era da confiança da família. Uma mulher de uns 50 e poucos anos, mãos calejadas, sorriso fácil. Bom dia, Dona Célia. Dormiu bem? Bom dia, Maria. Dormi sim, graças a Deus. E você? Eu também. Café tá prontinho. Fiz aquele bolo de fubá que a senhora gosta. Célia sorriu. Maria sabia o que ela gostava. Sabia quando ela estava triste, mesmo sem ela dizer nada. Sabia quando a solidão apertava. O Rafael ligou ontem à noite? Maria perguntou enquanto colocava a xícara de café na mesa. Célia balançou a cabeça. Não. Faz 3 dias que ele não liga. Deve estar atarefado, né? Negócio grande sempre toma tempo. Deve ser. Mas Célia sabia que não era só isso. Nos últimos meses, as ligações de Rafael tinham ficado cada vez mais raras. Ele dizia que estava bem, que os negócios estavam indo de vento em popa, que logo voltaria. Mas logo nunca chegava. E pior, quando ela tentava ligar para ele, muitas vezes caía direto na caixa postal. Ou quando conseguia falar, a ligação era rápida, apressada. Oi, mãe, tô bem, tô correndo aqui, a gente fala depois.
e depois nunca vinha. Célia tomou seu café em silêncio, comeu um pedaço do bolo de fubá, olhou pela janela da cozinha e viu os peões começando a se movimentar lá fora. A fazenda tinha uma rotina própria: ordenha, alimentação do gado, manutenção de cercas, controle sanitário. Tudo funcionava como um relógio. E quem comandava tudo isso na ausência de Rafael era Rogério Almeida, 45 anos. Capataz da fazenda há 8 anos. Rafael confiava nele de olhos fechados. Rogério conhece essa fazenda melhor do que eu, mãe. Ele cuida de tudo. Pode ficar tranquila. No começo, Célia também confiava. Rogério era educado, respeitoso, sempre tirava o chapéu quando falava com ela, sempre pedia licença antes de entrar na casa, sempre prestava contas do que estava acontecendo na fazenda. Mas nos últimos meses, alguma coisa tinha mudado. Rogério tinha começado a falar com ela de um jeito diferente. Menos respeitoso, mais seco, às vezes até impaciente. Quando ela perguntava sobre alguma decisão, ele respondia de forma evasiva. A senhora não precisa se preocupar com isso, dona Célia. Eu resolvo. Quando ela insistia, ele suspirava, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. E pior, ela tinha começado a perceber que ele tomava decisões sem consultar ninguém. Vendas de gado que ela não autorizou, compras de equipamentos que ela não aprovou. Mudanças na rotina da fazenda que ninguém tinha discutido com ela. Célia não era dona de nada no papel. A fazenda estava no nome de Rafael, mas ela ainda era a matriarca, ainda era a mãe do dono e achava que merecia no mínimo ser ouvida. Mas Rogério não parecia pensar assim. Célia terminou o café e foi até a varanda. Sentou-se na cadeira de balanço, aquela que ficava ali desde que ela era jovem. Dali, ela podia ver o movimento da fazenda. Rogério estava no curral, conversando com 2 peões. Gesticulava muito, como sempre fazia quando estava dando ordens. Ele a viu na varanda e acenou de longe. Um aceno protocolar, sem sorriso, sem calor. Célia acenou de volta e sentiu um aperto no peito. Quando foi que as coisas tinham mudado tanto? Os dias se arrastavam devagar para Célia. A rotina era sempre a mesma. Acordar cedo, tomar café, sentar na varanda, almoçar, tirar uma soneca, acordar, tomar um café da tarde, assistir um pouco de televisão, jantar, dormir e esperar, sempre esperar. Esperar que Rafael ligasse. Esperar que ele dissesse que estava voltando. Esperar que a solidão passasse. Mas a solidão nunca passava. Maria fazia o possível para animá-la. Conversava, contava histórias, trazia notícias da cidade. Mas Maria tinha suas próprias obrigações. Tinha casa, tinha filhos, tinha vida. Não podia ficar ali o tempo todo. E os outros funcionários? Bem, eles tratavam Célia com educação, mas era uma educação distante. Ninguém parava para conversar de verdade. Ninguém perguntava como ela estava se sentindo. Era sempre bom dia, dona Célia, boa tarde, dona Célia, e só. Rogério, então, nem isso. Ele mal olhava para ela. Quando precisava falar alguma coisa, era sempre rápido, direto, quase grosseiro. Dona Célia, vou vender um lote de bezerros amanhã. Vender? Mas Rafael não falou nada sobre isso. Ele me autorizou. Pode deixar. E saía antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa. Célia tentou ligar para Rafael várias vezes para confirmar essas coisas, mas ele nunca atendia. E quando atendia, Rogério já tinha dado a versão dele primeiro. Sua mãe está um pouco confusa, Rafael. Eu já expliquei tudo para ela, mas ela esquece. E Rafael acreditava nele, porque Rafael confiava em Rogério, mais do que confiava na própria mãe, ao que parecia. Isso doía em Célia, doía profundamente. Ela não estava confusa, ela não estava senil. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia que Rogério estava tomando liberdades que não deveria tomar.
Sabia que ele estava mudando, ficando arrogante, achando que podia fazer o que quisesse porque Rafael estava longe. Mas como provar isso? Como fazer o filho acreditar nela sem parecer uma mãe ciumenta, sem parecer uma velha ressentida? Célia decidiu que precisava de provas concretas. Foi numa tarde de terça-feira que Célia resolveu ir até o escritório da fazenda. O escritório ficava numa construção separada, uns 50 metros da casa-sede. Era lá que Rogério passava a maior parte do tempo quando não estava no campo. Célia raramente ia até lá. Não tinha motivo, mas naquele dia ela tinha ouvido Rogério ao telefone mais cedo, falando sobre documentos assinados e transferência bancária. Alguma coisa no tom de voz dele a incomodou. Ela esperou até o final da tarde, quando sabia que Rogério estaria no pasto, verificando as cercas do setor norte. Era uma verificação que levava pelo menos 2 horas, tempo suficiente para ela dar uma olhada. Célia caminhou devagar até o escritório. A porta estava trancada, mas ela sabia onde ficava a chave reserva, embaixo de um vaso na varanda do escritório. Rafael tinha colocado ali anos atrás, para emergências. Ela abriu a porta e entrou. O escritório cheirava a couro, papel e café velho. Havia uma mesa grande no centro, cheia de papéis, um computador antigo, estantes com pastas e mais pastas. Célia não sabia exatamente o que procurar, mas começou a olhar os documentos em cima da mesa. Recibos de venda de gado, contratos, notas fiscais. E então viu algo que a fez gelar. Uma pasta com o nome Procuração Banco do Brasil. Ela abriu a pasta com mãos trêmulas. Dentro havia um documento, uma procuração que dava a Rogério poderes para movimentar a conta da fazenda. E no final do documento, uma anotação manuscrita. Conforme laudo médico anexo, titular apresenta sinais de demência senil. Laudo médico. Célia folheou rapidamente as páginas e encontrou o tal laudo. Só que aquele laudo não era dela. O nome estava rasurado, mas dava para ver que não era Célia Ferreira dos Santos. E a data? A data era de 2 anos atrás. Rogério tinha falsificado um laudo médico. Estava tentando convencer o banco de que ela tinha demência para conseguir controle total sobre as finanças da fazenda. O coração de Célia disparou. As mãos tremiam. Ela pegou o celular para tirar foto dos documentos, mas naquele momento ouviu o som de uma caminhonete se aproximando. Rogério estava voltando. Ela guardou tudo às pressas, mas na pressa esbarrou numa pilha de papéis que caiu no chão. Tentou juntar rapidamente, mas ouviu a porta do escritório se abrindo. "O que a senhora está fazendo aqui?" A voz de Rogério era fria, dura. Célia se levantou, tentando disfarçar o nervosismo. Eu estava procurando uns documentos antigos, do tempo do meu marido. Documentos antigos estão na casa-sede, dona Célia. A senhora sabe disso." Ele se aproximou, olhando para os papéis espalhados no chão. "A senhora estava mexendo nos meus documentos?" "Não, eu só esbarrei sem querer." Rogério se agachou e começou a recolher os papéis. Os olhos dele percorreram rapidamente as páginas, checando se algo estava faltando. Então ele viu que a pasta da procuração estava ligeiramente fora do lugar. O rosto dele fechou. "A senhora viu alguma coisa que não devia?" Não vi nada." "Acho melhor a senhora voltar para casa e não voltar aqui sem minha autorização, tá bom?" O tom era de ameaça mal disfarçada. Célia sentiu medo, um medo real. Ela nunca tinha visto Rogério daquele jeito. Os olhos dele estavam duros, frios. Não havia mais nenhum pingo do respeito que ele costumava ter.
Ela saiu do escritório sem dizer mais nada e começou a caminhar de volta para a casa-sede. Mas estava tremendo, tremendo de medo, tremendo de raiva, tremendo de impotência. Precisava falar com Rafael, precisava contar o que tinha visto, precisava que ele acreditasse nela. Quando chegou na casa, foi direto para o quarto e pegou o celular. Discou o número do filho. Caixa postal. Tentou de novo. Caixa postal. De novo. Caixa postal. Célia sentou-se na cama, as lágrimas começando a escorrer. O que ela ia fazer? Como ia provar o que estava acontecendo se o próprio filho não atendia o telefone? Ela tentou mandar uma mensagem no WhatsApp. Rafael, filho, preciso falar com você urgente. É sobre a fazenda, é sobre o Rogério. Por favor, me liga quando puder. A mensagem foi entregue, mas Rafael não respondeu. Célia olhou pela janela do quarto. O sol estava se pondo. A fazenda estava linda naquela hora, banhada pela luz dourada do entardecer, mas para ela tudo parecia sombrio. Se você está gostando dessa história, deixa um like agora para a gente saber e comenta aí. Você confiaria 100% em alguém para cuidar de quem você ama? Os dias que se seguiram foram tensos. Rogério passou a observar Célia com mais atenção. Sempre que ela saía da casa, ele aparecia. Precisa de alguma coisa, dona Célia? Vai sair? Quer que eu chame alguém para acompanhar a senhora? Não era gentileza, era vigilância. Célia tentou ligar para Rafael todos os dias. Às vezes ele atendia, mas sempre com pressa. Mãe, tô em reunião. A gente fala depois. Às vezes caía direto na caixa postal. E quando ela tentava falar sobre Rogério, Rafael cortava o assunto. Mãe, o Rogério é de confiança. Ele cuida de tudo direitinho. Não fica preocupada à toa. Preocupada à toa. Como se ela fosse uma velha paranoica. Célia começou a se sentir presa. Presa na própria casa. Presa na própria vida. E Rogério sabia disso. Ele sabia que ela não tinha para onde correr. Sabia que Rafael estava do lado dele. Sabia que ela estava sozinha. Foi numa manhã de sexta-feira que tudo desmoronou. Célia estava na sala, sentada no sofá, quando ouviu Rogério entrar na casa sem bater na porta. Ele nunca tinha feito isso antes. Dona Célia, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre a senhora parar de me questionar na frente dos funcionários. Eu não questionei ninguém. Questionou sim. Ontem, a senhora perguntou para o José se eu tinha autorizado a venda daquele lote de novilhas. A senhora está me desautorizando. Isso não pode continuar. Célia se levantou, tentando manter a dignidade. Rogério, eu tenho o direito de saber o que acontece nessa fazenda. A senhora tem direito de ficar quieta e deixar quem entende tocar o negócio. As palavras foram como um tapa na cara. Como é que você fala assim comigo? Eu sou a mãe do dono dessa fazenda. A senhora é uma velha que não entende mais nada de nada. E todo mundo aqui sabe disso. Célia sentiu as pernas fraquejarem. Ela nunca, em 80 anos de vida, tinha sido tratada daquele jeito. Sai da minha casa, agora. Rogério deu uma risada curta, sem humor. Essa casa não é sua, dona Célia. É do Rafael. E eu trabalho pro Rafael. Se a senhora tem algum problema comigo, fala com ele. E saiu, batendo a porta. Célia ficou ali, parada, tremendo. As lágrimas desceram quentes pelo rosto. Ela se sentou de volta no sofá, a respiração descompassada. Precisava fazer alguma coisa. Precisava de provas. Precisava que Rafael visse o que estava acontecendo. Então lembrou dos documentos. Se conseguisse tirar foto daqueles papéis, se conseguisse mostrar para Rafael... Ela esperou até a hora do almoço, quando sabia que Rogério ia até a cidade para resolver umas coisas no banco. Era agora ou nunca. Célia caminhou até o escritório. Desta vez, a porta estava destrancada. Rogério tinha saído com pressa. Ela entrou e foi direto para a mesa. Abriu a gaveta onde tinha visto a pasta da procuração.
estava ali. Pegou o celular e começou a tirar fotos de cada documento. Procuração falsa, laudo médico adulterado, recibos de vendas que ela nunca autorizou, comprovantes de transferências para uma conta que não era da fazenda. Tudo ali, prova de tudo. Célia estava tirando a última foto quando ouviu o barulho da caminhonete. Rogério tinha voltado. O pânico tomou conta dela. Ela tentou guardar tudo rápido, mas as mãos tremiam. Os papéis caíram no chão. Ela se abaixou para pegar, mas ouviu a porta se abrindo. De novo, Dona Célia? A voz de Rogério era perigosa agora. Célia se levantou rápido demais. A tontura veio. Ela cambaleou. Eu só precisava... A senhora estava fotografando meus documentos? Não. Me dá esse celular. Ele estendeu a mão. Não. Me dá esse celular. Célia deu um passo para trás, segurando o telefone contra o peito. Esses documentos são falsos. Você está roubando a fazenda. Você está... Cala a boca. Rogério avançou. Célia tentou correr, mas as pernas não obedeceram. Ela tropeçou na beirada do tapete e caiu. A cabeça bateu na quina da mesa. A dor foi aguda, insuportável. Ela ficou no chão, tonta, vendo tudo girar. Rogério ficou parado, olhando para ela. Por um segundo pareceu hesitar. Então se abaixou, pegou o celular que tinha caído ao lado dela e verificou as fotos. Deletou todas. Célia gemeu de dor, tentando se levantar. Mas o corpo não respondia. A cabeça latejava. Tinha algo quente escorrendo pela testa. Rogério, me ajuda. Ele não respondeu. Simplesmente juntou todos os documentos da mesa, colocou numa pasta e foi até o armário. Trancou tudo ali. Célia estendeu a mão. Por favor. Rogério olhou para ela uma última vez. Então saiu do escritório e fechou a porta, deixando-a ali, no chão, sozinha. Célia tentou gritar, mas a voz não saía. Tentou se arrastar, mas as forças tinham ido embora. A dor na cabeça era insuportável. Ela ficou ali, deitada no chão frio do escritório, ouvindo o som da caminhonete de Rogério se afastando. Quanto tempo passou, ela não sabia dizer. Podia ter sido 10 minutos, podia ter sido 1 hora. Tudo o que ela sabia era que estava sozinha, completamente sozinha, e que ninguém viria ajudá-la, porque ninguém sabia que ela estava ali. Ninguém, exceto Rogério, e ele tinha escolhido deixá-la no chão. As lágrimas escorriam pelo rosto de Célia, misturando-se com o sangue. Ela fechou os olhos, sentindo a consciência começar a escapar. E então, no limite da sua força, sussurrou uma última prece. Rafael, filho, por favor. Rafael Ferreira dirigia sua caminhonete pelas estradas de terra de Goiás com o pensamento longe. Tinha acabado de fechar um negócio grande em Goiânia, 300 cabeças de gado vendidas para um frigorífico do Paraná. Bom dinheiro, bom lucro, mas alguma coisa estava incomodando ele. Nos últimos dias, sua mãe tinha tentado ligar várias vezes. Ele sempre estava ocupado, sempre em reunião, sempre com pressa. E quando conseguia retornar, ela parecia querer falar sobre a fazenda, sobre Rogério, sobre coisas que ele não tinha paciência para ouvir naquele momento. Rafael confiava em Rogério. O homem era competente, dedicado, conhecia cada palmo daquela fazenda. Desde que ele tinha assumido como capataz, 8 anos atrás, a produtividade tinha aumentado, os lucros tinham crescido. Rafael podia viajar tranquilo, sabendo que tudo estava sob controle, mas tinha alguma coisa na voz da mãe, alguma coisa que ele não conseguia ignorar completamente. Ele pegou o celular e discou o número dela. Tocou várias vezes. Ninguém atendeu. Estranho. Dona Célia sempre atendia, principalmente quando era ele ligando. Tentou de novo. Caixa postal. Rafael sentiu um aperto no peito. Provavelmente ela estava dormindo, ou na cozinha conversando com a Maria,
ou na varanda. Ela sempre esquecia o celular em algum lugar. Mas mesmo assim, ele olhou o relógio. 4:30 da tarde. Se saísse agora de Goiânia, chegaria na fazenda umas 7 da noite. Não tinha avisado que ia voltar. Tinha planejado passar mais uns 3 dias fechando outros negócios. Mas alguma coisa estava puxando ele para casa. Rafael fez o retorno na rodovia e acelerou em direção à fazenda Santa Rita. Eram 6:40 da tarde quando Rafael passou pelo portão da fazenda. O sol já estava baixo no horizonte, tingindo tudo de laranja e dourado. Ele conhecia cada curva daquela estrada de terra. Tinha crescido ali, tinha aprendido a dirigir ali, tinha construído tudo o que tinha ali. Estacionou a caminhonete em frente à casa-sede e desceu. A fazenda estava estranhamente silenciosa. Geralmente, naquela hora, os peões ainda estavam terminando os últimos afazeres do dia. Mas não havia ninguém à vista. Mãe! Rafael chamou ao entrar na casa. Silêncio. Mãe! Nada. Ele foi até a cozinha. Vazia. A mesa estava posta para o jantar, mas ninguém ali. Foi até o quarto dela. A cama estava feita, tudo arrumado, mas vazia. Rafael sentiu a preocupação aumentar. Voltou para a sala e foi quando viu. A porta do escritório, lá do outro lado do terreiro, estava entreaberta. Sua mãe raramente ia ao escritório. Não tinha motivo, mas alguma coisa o puxou naquela direção. Rafael atravessou o terreiro em passos rápidos. Empurrou a porta do escritório e gelou. Dona Célia estava caída no chão, entre a mesa e o armário, de bruços, o cabelo branco espalhado. Uma mancha escura de sangue na lateral da cabeça, os braços estendidos, como se tivesse tentado se arrastar. Mãe! Rafael correu até ela, ajoelhou-se ao lado dela, virou-a com cuidado. O rosto dela estava pálido, os olhos fechados, um hematoma roxo na testa, sangue seco na têmpora. Mãe! Mãe, acorda! Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Dona Célia gemeu baixinho. Os olhos se abriram lentamente, confusos, desorientados. Rafael, eu tô aqui, mãe. Eu tô aqui. O que aconteceu? O que você tá fazendo aqui no chão? Ela tentou falar, mas as palavras saíam embaralhadas. Eu caí. Quanto tempo você tá aqui? Rafael olhou ao redor, desesperado. O sangue já estava seco. Isso significava que ela estava ali há horas. Horas, sozinha, no chão, machucada. A culpa o atingiu como um soco no estômago. Rafael pegou o celular e ligou para o SAMU. A voz dele tremia ao dar as informações. Endereço, estado dela, urgência. Então pegou a mãe no colo, com cuidado, e a carregou para fora do escritório. Ela era tão leve, tão frágil. Quando foi que ela tinha ficado tão pequena? Ele a levou até a casa-sede, deitou-a no sofá da sala, pegou toalhas limpas, molhou uma com água fria e começou a limpar delicadamente o sangue do rosto dela. Mãe, fica comigo. A ambulância já está vindo. Fica comigo. Dona Célia abriu os olhos e o olhou. Havia algo naquele olhar. Medo, dor, mas também alívio. Você voltou... Eu voltei, mãe. Desculpa eu ter demorado. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Eu tentei te ligar. Eu sei. Eu vi. Eu devia ter atendido. Desculpa. Rafael olhou ao redor da sala enquanto esperava a ambulância. Foi então que começou a notar coisas. A casa estava diferente. Havia uma camada de poeira nos móveis, copos sujos na pia da cozinha. A geladeira que ele abriu para pegar água estava quase vazia. Apenas alguns potes com comida velha, um pedaço de queijo ressecado, ovos. Quando foi a última vez que alguém tinha feito compras? Ele voltou para a sala. Dona Célia estava deitada no sofá, os olhos fechados de novo, mas respirando. Rafael segurou a mão dela. A mão estava fria, magra. Ele podia sentir os ossos sob a pele. Mãe,
Onde está a Maria? Maria, ela vem de manhã, vai embora à tarde. E os outros? Cadê o pessoal? Estão no pasto, trabalhando. E o Rogério, cadê ele? Ao ouvir o nome, Dona Célia abriu os olhos e Rafael viu algo que nunca tinha visto antes. Medo. Medo genuíno no olhar da própria mãe. Mãe, o que foi? Ela tentou falar, mas naquele momento ouviram o som da ambulância chegando. Gente, se você está sentindo o coração apertar com essa história, deixa um like agora. E comenta, você já passou por algo parecido na sua família? Os paramédicos entraram, avaliaram Dona Célia, mediram pressão, verificaram os sinais vitais, limparam o ferimento na cabeça. Ela precisa ir para o hospital, disse um deles. Pode ter concussão, precisa fazer exames. Rafael concordou imediatamente. Seguiu na ambulância, segurando a mão da mãe o tempo todo. No caminho para o hospital da cidade, ela cochilava e acordava, cochilava e acordava. Às vezes, murmurava coisas que ele não entendia. No hospital, levaram Dona Célia direto para a emergência. Rafael ficou na sala de espera, andando de um lado para o outro, o telefone na mão. Ele discou o número de Rogério. Tocou várias vezes. Ninguém atendeu. Discou de novo. Caixa postal. Onde diabos estava o capataz da fazenda quando a mãe do patrão estava caída no chão do escritório? Rafael sentiu a raiva começar a ferver, mas tentou se controlar. Talvez Rogério não soubesse. Talvez estivesse no pasto, longe, sem cobertura de celular. Mas alguma coisa não batia. Depois de 2 horas, um médico saiu da sala de emergência. Senhor Rafael Ferreira? Sou eu. Como ela tá? Sua mãe teve uma queda. Bateu a cabeça. Tem um traumatismo craniano leve, mas nada grave. Fizemos tomografia. Não tem fratura, não tem sangramento interno. Mas ela está desidratada, desnutrida e com a pressão muito baixa. Há quanto tempo o senhor não via sua mãe? A pergunta foi como uma punhalada. Faz uns 2 meses. O médico o olhou com uma expressão que misturava pena e reprovação. Sua mãe está muito debilitada. Não é só pela queda. Ela não está se alimentando direito. Não está sendo cuidada adequadamente. Ela mora sozinha? Não. Quer dizer sim, mas tem gente que trabalha lá. Tem uma cozinheira, tem funcionários. Pois alguém não está fazendo o trabalho direito. Rafael engoliu em seco. Posso ver ela? Pode, mas ela precisa ficar internada por observação. Pelo menos 24 horas. Rafael entrou no quarto. Dona Célia estava deitada na cama hospitalar, com soro no braço, um curativo branco na testa. Parecia ainda menor ali, perdida naquele lençol branco. Ele puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Pegou a mão dela de novo. Mãe, eu tô aqui. Ela abriu os olhos lentamente. Rafael, fica tranquila. Você tá no hospital. Os médicos disseram que você vai ficar bem. Mas você precisa ficar aqui hoje para eles observarem. Ela assentiu, fraco. Mãe, o que aconteceu? Como você caiu? Dona Célia fechou os olhos. As lágrimas escorreram de novo. Eu fui no escritório. Eu vi documentos. Que documentos? Rogério, ele está falsificando papéis. Rafael franziu a testa. Mãe, o que você está falando? Ele está roubando a fazenda. Ele inventou que eu tenho demência para conseguir procuração. As palavras saíam fragmentadas, difíceis. Mas Rafael entendia cada uma. E cada uma delas, mãe, soava absurdo. Isso não faz sentido. Rogério não faria isso. Ele é de confiança. Eu vi os documentos, eu tirei foto, mas ele deletou. Mãe, você bateu a cabeça, tá confusa. Descansa agora, a gente conversa depois. Dona Célia apertou a mão do filho com força surpreendente. Eu não tô confusa, eu sei o que vi. Ele me deixou no chão.
sozinha. Rafael sentiu um arrepio. O que você quer dizer com ele te deixou no chão? Quando eu caí, ele Meu estava celular, lá, ele deletou pegou as fotos e foi embora. Me deixou lá. A voz dela era fraca, mas firme. Não era a voz de quem estava confusa. Era a voz de quem estava dizendo a verdade. Rafael sentiu o sangue gelar. Rogério estava lá quando você caiu e ele não te ajudou? Não. Faz quanto tempo você ficou no chão? Não sei. Horas. Eu chamei. Ninguém veio. Rafael se levantou da cadeira, a raiva e a culpa explodindo dentro dele ao mesmo tempo. Se o que sua mãe estava dizendo era verdade, se Rogério realmente tinha deixado ela ali, caída, sangrando, sozinha... Mãe, descansa agora. Eu vou resolver isso. Rafael, cuidado. Ele é perigoso. Eu vou resolver, mãe. Prometo. Rafael saiu do quarto e foi direto para o estacionamento. Entrou na caminhonete e pegou o celular. Ligou de novo para Rogério. Desta vez, ele atendeu. Alô, Rafael. Tudo bem? Já voltou? A voz era tranquila demais. Casual demais. Onde você tá? Tô aqui na fazenda. Por quê? Você viu minha mãe hoje? Pausa. Vi de manhã. Por quê? E depois? Depois não. Tive que ir para a cidade resolver umas coisas. Cheguei agora há pouco. Aconteceu alguma coisa? Rafael respirou fundo, tentando controlar a voz. Minha mãe tá no hospital. O quê? O que aconteceu? Ela caiu no escritório e ficou lá, sozinha, por horas. Meu Deus, mas eu não sabia. Eu não estava aqui. Tinha alguém na fazenda? Tinha os peões, mas eles estavam no pasto longe. Ninguém viu nada. E você? Não passou pelo escritório quando voltou? Não, vim direto pro curral. Rafael, eu juro, eu não sabia de nada. Como ela tá? Ela vai ficar bem. Mas eu tô voltando pra fazenda agora. A gente precisa conversar. Claro, claro. Eu tô aqui. Rafael desligou. As mãos tremiam de raiva. Ou Rogério estava dizendo a verdade e sua mãe estava confusa. Ou Rogério estava mentindo e sua mãe estava em perigo há muito tempo. Ele precisava descobrir qual das duas era a verdade. Rafael chegou na fazenda às 10 da noite. A casa-sede estava escura. Ele estacionou e foi direto para o escritório. A porta estava fechada agora, mas não trancada. Acendeu a luz e olhou ao redor. Tudo parecia normal. Papéis organizados na mesa, computador desligado, armário fechado. Mas então ele viu, no chão, perto da mesa, uma pequena mancha escura. Sangue. O sangue da mãe. Rafael ajoelhou-se e tocou a mancha. Já estava seca. Tinha estado ali por horas. Ele se levantou e foi até a mesa. Começou a olhar os papéis, recibos de venda, notas fiscais, contratos. Tudo parecia em ordem, mas sua mãe tinha dito que viu documentos falsos, procuração fraudulenta, laudo médico falsificado. Onde estariam esses documentos? Rafael abriu as gavetas da mesa. Vasculhou cada uma. Nada de suspeito. Então foi até o armário. Estava trancado. Ele conhecia aquele armário. Era onde ficavam os documentos mais importantes da fazenda. Contratos de venda de terra, escrituras, documentos do banco. Ele nunca tinha trancado aquele armário. Sempre deixava aberto. Quem tinha trancado? Rafael procurou a chave. Sabia que ficava numa gaveta específica, mas não estava lá. Alguém tinha mudado a chave de lugar. Naquele momento, ouviu passos do lado de fora. Rogério entrou no escritório. Rafael, pensei que você ia chegar só amanhã. Mudei de ideia. Rogério olhou ao redor, notando as gavetas abertas. Tá procurando alguma coisa? A chave do armário. Onde tá? Ah, eu mudei de lugar. Achei mais seguro. Quer que eu abra? Quero. Rogério tirou uma chave do bolso e abriu o armário. Rafael olhou dentro. Pastas organizadas, tudo muito certinho. Certinho demais. Rogério, minha mãe disse que viu documentos falsos aqui.
procuração fraudulenta, laudo médico falsificado. Você sabe alguma coisa sobre isso? Rogério suspirou fundo, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Rafael, com todo respeito, sua mãe anda muito confusa. Ela me acusa de um monte de coisa que não faz sentido. Semana passada disse que eu vendi gado sem autorização. Mostrei os recibos assinados por você. E mesmo assim, ela insistiu que era mentira. Ela disse que você deixou ela caída no chão, que você estava aqui quando ela caiu. Rogério arregalou os olhos. Isso é mentira! Eu não estava aqui, eu estava na cidade. Tem como provar? Tenho! Fui no banco, no supermercado, no escritório do contador. Posso te mostrar os comprovantes amanhã. Rafael olhou nos olhos dele. Rogério sustentou o olhar firme. Rafael, eu entendo que você está preocupado com sua mãe. Eu também tô. Mas ela não está bem da cabeça. Precisa ver isso. Ela precisa de ajuda médica, psiquiátrica talvez. Minha mãe não é louca. Não estou dizendo que ela é louca, mas ela tem 80 anos. Isso acontece. Minha própria avó teve Alzheimer. Começou assim, confundindo coisas, acusando gente, inventando histórias. Rafael sentiu a dúvida corroendo. Seria possível? Sua mãe estaria mesmo ficando senil e ele não tinha percebido porque estava longe demais. Mas então lembrou do olhar dela no hospital, do medo genuíno, da firmeza na voz quando disse: "Ele me deixou no chão." Eu vou investigar isso, Rogério. Investiga à vontade. Não tenho nada a esconder. Rafael saiu do escritório e foi para a casa-sede. Subiu para o quarto da mãe, sentou-se na cama dela e olhou ao redor. Tudo tão arrumado, tão vazio, tão solitário. Quanto tempo ela tinha vivido assim? Sozinha, esquecida, negligenciada. Por ele. Rafael pegou o celular e abriu as mensagens que a mãe tinha mandado nas últimas semanas. "Filho, preciso falar com você sobre a fazenda." "Rafael, me liga quando puder." "Filho, tá tudo bem com você?" "Sinto sua falta." E ele tinha respondido o quê? "Tô bem, mãe. Depois a gente conversa. Tô ocupado agora." Sempre ocupado, sempre distante, sempre confiando que Rogério cuidaria de tudo, inclusive dela. Rafael deitou na cama da mãe e fechou os olhos. Amanhã ele ia descobrir a verdade. Ia conversar com os outros funcionários, ia verificar cada documento, cada recibo, cada comprovante. Ia descobrir se Rogério era o funcionário leal que ele pensava que era, ou o lobo que sua mãe dizia que ele tinha se tornado. Rafael acordou cedo na manhã seguinte. Tinha dormido mal, a cabeça cheia de perguntas sem resposta. Desceu para a cozinha e encontrou Maria preparando o café. "Bom dia, seu Rafael. Que surpresa o senhor aqui. Não sabia que tinha voltado." "Bom dia, Maria. Voltei ontem à noite." "E a dona Célia? Cadê ela? Ainda não desceu." Rafael respirou fundo. "Ela está no hospital, Maria." A mulher deixou a xícara cair. Quebrou no chão. "Meu Deus, o que aconteceu?" Ela caiu. No escritório. Bateu a cabeça. Maria levou as mãos ao rosto, os olhos enchendo de lágrimas. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer." Rafael se aproximou. "Como assim você sabia?" Maria olhou para os lados, como se tivesse medo de que alguém ouvisse. "Seu Rafael, posso falar uma coisa com o senhor? Mas o senhor promete que não vai contar para o Rogério que fui eu que contei?" O coração de Rafael acelerou. "Prometo. Pode falar." Maria puxou uma cadeira e sentou, as mãos tremendo. "A dona Célia... Ela não está bem, seu Rafael. Mas não é da cabeça, como o Rogério fica dizendo. Ela está triste, está abandonada, está sozinha." "Como assim?" "O senhor viaja muito, né? E quando o senhor está fora, as coisas mudaram muito aqui. O Rogério, ele não trata ela bem. Fala com ela de qualquer jeito, ignora ela, toma decisões sem consultar. E quando ela reclama, ele fala para o senhor que ela está ficando senil." Rafael sentiu um aperto no peito.
Por que você nunca me contou isso? Porque eu tentei. Mandei mensagem para o senhor faz 2 meses. O senhor lembra? Rafael pegou o celular e procurou. Encontrou uma mensagem de Maria que ele tinha lido por cima e esquecido. Seu Rafael, quando puder, preciso conversar sobre a dona Célia. Tô preocupada. Ele tinha respondido: tá bom, Maria. Quando eu voltar, a gente conversa. E nunca tinha voltado. Desculpa, Maria. Eu deveria ter dado atenção. E tem mais, seu Rafael. Nos últimos meses, a dona Célia começou a emagrecer. Eu faço comida, deixo tudo pronto, mas quando volto no dia seguinte, a comida tá quase inteira ainda. Ela não tá comendo direito. Por quê? Não sei. Ela diz que não tem fome. Mas eu acho que é tristeza. Sabe quando a gente fica tão triste que perde a vontade de comer? É isso. E o Rogério? Ele percebia isso? Maria desviou o olhar. Percebia, mas não ligava. Uma vez eu comentei com ele que a dona Célia estava muito magra, que precisava chamar um médico. Sabe o que ele respondeu? Deixa ela, Maria. Velha come pouco mesmo. A raiva começou a ferver dentro de Rafael. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Maria hesitou. Então levantou e foi até a bolsa dela. Tirou o celular e mexeu um pouco. Depois mostrou para Rafael. Era uma foto de Dona Célia, sentada na varanda, olhando para o nada. Os ombros caídos, o rosto triste. Tão pequena, tão frágil, tão sozinha. Tirei essa foto faz 1 mês. Queria mandar para o senhor, mas tive medo do Rogério descobrir. Rafael sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Obrigado por me contar isso, Maria. E não se preocupa. O Rogério não vai saber que você falou nada. Depois que Maria saiu, Rafael foi até o quarto da mãe de novo. Começou a procurar. Não sabia exatamente o que, mas precisava de respostas. Abriu as gavetas da cômoda, roupas dobradas, algumas fotos antigas, um terço. Abriu a gaveta da mesinha de cabeceira, remédios, óculos, um caderninho. Rafael pegou o caderninho. Abriu. Era um diário. A letra trêmula da mãe preenchia as páginas. Ele começou a ler. 15 de março. Rafael ligou hoje, mas foi rápido. Disse que tá bem, que os negócios estão indo bem. Sinto falta dele. Queria que ele ficasse mais tempo em casa. 22 de março. O Rogério foi grosso comigo hoje. Perguntei sobre a venda de umas novilhas e ele disse que eu não preciso me meter. Fiquei magoada. 5 de abril. Tentei ligar para o Rafael, não atendeu. Liguei de novo, não atendeu. Será que ele tá bravo comigo? 18 de abril. O Rogério tá cada vez pior. Hoje gritou comigo na frente dos peões. Disse que eu tô atrapalhando o trabalho dele. Chorei a tarde toda. 2 de maio, não como direito, não tenho vontade. A Maria fica preocupada, mas eu digo que tô bem. Não quero dar trabalho. 15 de maio, Rafael viajou de novo. Disse que ia ficar 3 meses fora. 3 meses. Como vou aguentar 3 meses sozinha aqui? 3 de junho. Descobri que o Rogério tá fazendo coisas erradas. Vi documentos estranhos. Preciso contar pro Rafael, mas ele nunca atende minhas ligações. 10 de junho. Tentei ir no escritório de novo. O Rogério me viu e ficou furioso. Disse que eu não posso mexer nos documentos dele. Documentos dele, mas a fazenda é do Rafael, não é? Rafael não conseguia parar de ler. Cada linha era uma punhalada. Cada palavra mostrava o quanto sua mãe tinha sofrido. O quanto ela tinha tentado pedir ajuda e o quanto ele tinha ignorado. A última entrada era de 2 dias atrás. 18 de junho. Vou tentar pegar os documentos hoje. Vou tirar foto e mandar para o Rafael. Ele precisa saber a verdade. Tenho medo do Rogério, mas tenho mais medo de perder meu filho para mentira. Não havia mais nada escrito depois disso, porque era esse o dia em que ela tinha caído. Rafael fechou o caderninho e o apertou contra o peito. As lágrimas desciam livres agora.
Sua mãe tinha tentado de todas as formas, e ele não tinha ouvido. Ele se levantou, enxugou o rosto e tomou uma decisão. Ia descobrir a verdade, toda a verdade. E se Rogério realmente tivesse feito o que sua mãe estava dizendo, ia pagar caro. Se essa história está mexendo com você, deixa seu like e comenta. Você ouviria sua mãe ou confiaria no funcionário? Rafael passou a manhã conversando com os funcionários, um por um, discretamente. Começou com o José, um dos peões mais antigos da fazenda. José, posso fazer umas perguntas? Claro, patrão. Como que tá o ambiente aqui? Tá tudo funcionando bem? José hesitou. Funcionando tá, patrão. Mas o quê? Não sei se devo falar. Pode falar, eu preciso saber. José olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. O Rogério anda muito mandão. Antes ele era gente boa, respeitava todo mundo. Mas de uns tempos pra cá ele mudou. Trata a gente mal. E a dona Célia, ele trata pior ainda. Como assim? Semana passada, a dona Célia perguntou para ele sobre umas vendas. Ele falou alto, na frente de todo mundo, que ela era uma velha que não entendia nada. Fiquei com vergonha por ela, patrão. Rafael apertou os punhos. E você viu ele no dia que ela caiu? Anteontem? Vi sim. Ele estava aqui de manhã. Depois saiu. Voltou umas 3 da tarde. Ficou no escritório um tempo. Depois saiu de novo. 3 da tarde? Você tem certeza? Tenho, porque foi a hora que a gente voltou do pasto para pegar água. Eu vi a caminhonete dele parada na frente do escritório. Rafael sentiu o sangue gelar. 3 da tarde. Rogério tinha dito que só voltou à fazenda de noite, mas José tinha visto ele às 3 da tarde, na hora em que a mãe estava caída no chão do escritório. José, muito obrigado, mas não comenta com ninguém que a gente conversou, tá bom? Pode deixar, patrão. Rafael foi até a cidade. Foi ao banco. Pediu para falar com o gerente. Senhor Rafael, que bom ver o senhor. Faz tempo. Pois é, preciso verificar umas coisas da conta da fazenda. Claro, o que o senhor precisa? Quero ver todas as movimentações dos últimos 6 meses. O gerente imprimiu os extratos. Rafael começou a analisar. Havia várias transferências para uma conta que ele não reconhecia. Valores altos, 50 mil, 80 mil, 100 mil. Quem autorizou essas transferências? O gerente verificou no sistema. Foi o senhor Rogério Almeida. Ele tem procuração da conta. Procuração? Desde quando? Desde março deste ano. A documentação foi entregue por ele. Dizia que a senhora Célia Ferreira apresentava sinais de demência senil e que o senhor, como filho e proprietário, autorizava ele a movimentar a conta. Eu nunca autorizei isso. O gerente empalideceu. Senhor Rafael, o senhor está dizendo que essa procuração é falsa? Tô dizendo que eu quero ver todos os documentos. Agora. O gerente saiu correndo e voltou com uma pasta. Dentro, a tal procuração, e anexado um laudo médico. Rafael leu o laudo. O nome da paciente estava rasurado, mas dava para ver que não era Célia Ferreira dos Santos. A data era de 2 anos atrás. E o médico que assinava... Rafael pegou o celular e procurou o nome no Google. O médico tinha sido caçado pelo CRM por emitir laudos falsos. Esse documento é fraudulento, Rafael disse, a voz fria. Meu Deus! Senhor Rafael, nós não sabíamos. Ele apresentou tudo certinho. Eu quero o nome da conta para onde esse dinheiro foi transferido. O gerente verificou. É uma conta em nome de Rogério Almeida. Rafael sentiu a raiva explodir. Rogério não estava apenas sendo grosseiro com a mãe, não estava apenas negligenciando ela. Ele estava roubando, sistematicamente, há meses, e tinha usado um documento falso, inventando que a mãe tinha demência para conseguir acesso ao dinheiro. Eu quero cópias de todos esses documentos. E quero que essa procuração seja cancelada agora. Sim, senhor, imediatamente.
Rafael saiu do banco com as cópias, foi até a delegacia, conversou com o delegado, mostrou os documentos. Isso é fraude, senhor Rafael. Estelionato, falsificação de documento, são crimes graves. Eu quero que ele seja preso. Vamos precisar investigar, mas com essas provas é muito provável que ele seja indiciado. E tem mais. Minha mãe está no hospital porque caiu e bateu a cabeça. Ela diz que ele estava presente quando ela caiu e que ele deixou ela no chão, sozinha, por horas. Isso seria omissão de socorro. Também é crime. Quero que ele pague por tudo. O delegado pegou os documentos e começou a fazer o boletim de ocorrência. Rafael saiu da delegacia com uma cópia do BO. Estava na hora de confrontar Rogério, mas desta vez com provas. Rafael voltou para a fazenda no final da tarde. Encontrou Rogério no curral, supervisionando a vacinação do gado. Rogério, preciso falar com você, no escritório. Agora. Tô no meio de um trabalho aqui. Agora. O tom não deixava espaço para discussão. Rogério percebeu e o seguiu até o escritório. Rafael fechou a porta. Colocou a pasta com os documentos em cima da mesa. Senta. Rogério sentou, mas manteve a postura relaxada, confiante. O que foi, Rafael? Rafael abriu a pasta e começou a colocar os documentos na mesa, um por um. Primeiro, o extrato bancário com as transferências. Explica isso. Rogério olhou. São transferências autorizadas, despesas da fazenda, despesas para sua conta pessoal? Rogério hesitou. Eram adiantamentos. Eu ia acertar depois. Rafael colocou o segundo documento. A procuração falsa. E isso? Você forjou uma procuração dizendo que minha mãe tem demência. Eu não forjei nada. Apresentei um laudo médico. Rafael colocou o terceiro documento. A pesquisa sobre o médico cassado. Um laudo de um médico que foi cassado por fraude. Com o nome da paciente rasurado, com data de 2 anos atrás. Rogério começou a suar. Eu não sabia que o médico... Para de mentir. Rafael bateu a mão na mesa. Você falsificou documentos, inventou que minha mãe está doente, roubou quase 300 mil reais da fazenda e ainda teve a coragem de me fazer acreditar que ela era o problema. Rogério se levantou da cadeira. Rafael, calma. A gente pode resolver isso. A gente não vai resolver nada. Eu já fui na polícia. Você vai ser indiciado por estelionato e falsificação de documento. Você não vai fazer isso. Já fiz. Rafael mostrou o boletim de ocorrência. Rogério empalideceu. A máscara de confiança caiu. Agora havia apenas desespero. Rafael, eu posso devolver o dinheiro. Eu posso... Não é só o dinheiro. Minha mãe caiu aqui, nesse escritório, e você estava aqui. O José te viu chegando às 3 da tarde. Você deixou ela no chão, sozinha, por horas. Isso não é verdade. É verdade. E você sabe que é. Você a viu caída, pegou o celular dela, apagou as fotos que ela tinha tirado dos documentos e saiu. Deixou uma senhora de 80 anos sangrando no chão porque você tinha medo que ela descobrisse seus roubos. Rogério deu um passo para trás. Ela estava bem quando eu saí. Ela estava no chão. Rafael estava gritando agora. Anos de raiva, de culpa, de dor, tudo vindo à tona. Você jurou que ia cuidar da fazenda. Eu confiei em você. Deixei minha mãe aqui porque achei que você era gente boa. E você fez o quê? Roubou, mentiu, maltratou ela e quase matou ela. Rogério tentou falar, mas não saiu som. Você está demitido. Tem 1 hora para pegar suas coisas e sair da fazenda. Se eu te ver aqui depois disso, eu mesmo te levo para a delegacia. Rafael, por favor, saia! Rogério saiu do escritório cambaleando. Rafael ficou ali, sozinho, tremendo de raiva.
Mas não era só porque no raiva, fundo ele sabia. era culpa. Rogério era o vilão, mas ele, Rafael, também tinha falhado. Tinha deixado a mãe sozinha, tinha ignorado os pedidos de ajuda dela, tinha confiado num estranho mais do que na própria mãe e quase pagou o preço mais alto por isso. Essa história está difícil de assistir? Comenta aí, você já confiou na pessoa errada? Rafael voltou ao hospital naquela noite. Encontrou a mãe acordada, sentada na cama, tomando sopa. Mãe! Rafael! O rosto dela se iluminou. Ele puxou a cadeira e sentou ao lado dela. Pegou a mão dela. Mãe, eu descobri tudo. Você tinha razão. Sobre o Rogério, sobre os documentos, sobre tudo. Dona Célia fechou os olhos. Lágrimas escorreram. Eu tentei te contar. Eu sei. E eu não ouvi. Desculpa por não ter acreditado em você. Desculpa por ter ficado longe. Desculpa por ter deixado tudo isso acontecer. Você não sabia. Eu deveria saber. Você é minha mãe. Eu deveria ter prestado atenção. Dona Célia apertou a mão dele. E agora? O que vai acontecer? Rogério foi demitido. Está sendo investigado pela polícia. Vai ter que devolver o dinheiro que roubou. E vai responder por tudo que fez. E você? Vai voltar a viajar? Rafael balançou a cabeça. Não do jeito que eu viajava. Vou ficar mais em casa. Vou contratar um administrador novo, mas dessa vez vou supervisionar de perto. E, principalmente, vou ficar perto de você. Você não precisa fazer isso. Preciso sim. Porque eu quase te perdi. E percebi uma coisa. Não adianta nada ter sucesso, ter dinheiro, ter fazenda grande, se eu não tenho você. Você é o que importa, mãe. Dona Célia começou a chorar. Mas dessa vez era um choro diferente. Era alívio. Era felicidade. Obrigada por ter voltado, filho. Rafael a abraçou. E ficaram assim, em silêncio, por um longo tempo. Dois corações que tinham se perdido. E que finalmente tinham se encontrado de novo. Dona Célia recebeu alta do hospital 2 dias depois. Rafael a levou para casa com todo o cuidado do mundo. Ajudou-a a descer da caminhonete, segurou seu braço enquanto subiam os degraus da varanda, acomodou-a na cadeira de balanço que ela tanto gostava. Quer alguma coisa, mãe? Água? Café? Um chá? Só quero ficar aqui um pouco, olhando a fazenda. Senti falta disso. Rafael sentou-se ao lado dela. A tarde estava caindo e o sol pintava tudo de dourado. A fazenda nunca tinha parecido tão bonita. Ou talvez ele apenas nunca tivesse parado para reparar. Sabe, mãe, eu passei anos construindo tudo isso, achando que estava fazendo a coisa certa, crescendo o negócio, aumentando o lucro, comprando mais terra. E no meio disso tudo, esqueci do mais importante. Você não esqueceu de nada, filho. Você só se perdeu um pouco no caminho. Me perdi muito, e você pagou o preço. Dona Célia segurou a mão dele. Mas você voltou. É isso que importa. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas apreciando a companhia um do outro. Um silêncio confortável, um silêncio que falava mais do que 1000 palavras. Maria apareceu na varanda com uma bandeja. Trouxe um café para vocês. E bolo de fubá fresquinho. Obrigada, Maria. Dona Célia sorriu. Você é um anjo. Imagina, Dona Célia. Que bom ter a senhora de volta. Rafael tomou o café e percebeu como tinha sentido falta daquilo, das coisas simples, de estar em casa, de estar perto da mãe. Como tinha deixado isso escapar por tanto tempo? Nos dias que se seguiram, Rafael começou a reorganizar tudo. Contratou um novo administrador, uma mulher chamada Fernanda, engenheira agrônoma, referenciada por um amigo de confiança. Mas desta vez, ele deixou claro, todas as decisões importantes passariam por ele. E, principalmente, passariam pela mãe. Fernanda, quero que você saiba uma coisa. Minha mãe viveu nessa fazenda a vida inteira. Ela conhece essa terra melhor do que qualquer um.
Então, antes de qualquer decisão grande, você consulta ela também, entendeu? Perfeitamente, seu Rafael. Vai ser uma honra trabalhar com a dona Célia. Dona Célia, que estava sentada na sala ouvindo a conversa, sentiu os olhos marejarem. Finalmente, alguém que a respeitava. Finalmente, seu filho que a via de novo. Rafael também instalou câmeras em pontos estratégicos da fazenda. Não por desconfiança da Fernanda, mas por precaução. Nunca mais deixaria as coisas acontecerem sem supervisão. E mais importante, ele cancelou todas as viagens dos próximos 6 meses. Filho, você não precisa fazer isso. Meus negócios vão esperar. Ou eu aprendo a fazer por telefone e internet. Mas eu não vou mais ficar meses longe de você. Uma semana depois da alta de Dona Célia, Rafael recebeu uma ligação do delegado. Senhor Rafael, tenho novidades sobre o caso Rogério Almeida. Pode falar. Ele tentou fugir da cidade, mas foi localizado em Goiânia. Está preso preventivamente. E durante a investigação, descobrimos que ele tinha uma dívida de jogo enorme. Foi por isso que começou a roubar da fazenda. Devia mais de 500 mil reais para agiotas. Rafael sentiu uma mistura de raiva e pena. E o dinheiro que ele roubou? Parte já foi recuperada. Estava numa conta bancária em nome da irmã dele. O restante, ele apostou e perdeu. Mas a justiça vai obrigá-lo a restituir. Vai levar tempo, mas o senhor vai receber de volta. E quanto tempo ele vai ficar preso? Com todos os crimes somados, estelionato, falsificação de documento, omissão de socorro, estamos falando de uns 8 a 10 anos, talvez mais. Rafael desligou o telefone e ficou pensando. 10 anos. Rogério ia pagar caro pelo que fez, mas nenhuma punição traria de volta os meses de sofrimento que sua mãe tinha passado. Ele contou para Dona Célia. Mãe, o Rogério foi preso. Vai ficar um bom tempo na cadeia. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu não sinto alegria com isso, sabe? Só sinto alívio. Alívio de que ele não vai mais fazer mal para ninguém. Você é muito boa, mãe. Mais do que ele merece. Não é bondade, filho. É cansaço. Cansaço de carregar mágoa. Prefiro deixar a justiça resolver e seguir minha vida em paz. Rafael admirou a sabedoria da mãe. Mesmo depois de tudo, ela escolhia a paz em vez da vingança. Gente, se você está gostando de ver essa transformação, deixa seu like agora. E comenta. Você conseguiria perdoar alguém assim? 2 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Rafael estava no escritório revisando documentos quando recebeu a visita de um advogado. Um homem de meia idade, terno bem passado, pasta executiva na mão. Senhor Rafael Ferreira, sou eu. Posso ajudar? Meu nome é Dr. Augusto Mendes. Sou advogado do Sr. Rogério Almeida. Rafael sentiu a raiva subir. Se você veio aqui tentar me convencer a retirar a queixa, pode ir embora agora. Não, não é isso. Na verdade, vim trazer uma informação que pode ser importante para o senhor e para a Dona Célia. Rafael franziu a testa. Que informação? O advogado abriu a pasta e tirou alguns documentos. Durante minha análise do caso, descobri algo que nem a polícia tinha percebido ainda. Rogério não estava agindo sozinho. Como assim? Ele tinha um cúmplice. Alguém que o ajudou a falsificar os documentos. Alguém que tinha acesso a informações da família. Rafael sentiu o sangue gelar. Quem? O advogado colocou um documento na mesa. Era uma troca de e-mails entre Rogério e outra pessoa. Os e-mails detalhavam o plano. Como conseguir a procuração falsa. Como convencer o banco. Como isolar Dona Célia. E o nome do outro remetente fez Rafael sentir o chão sumir debaixo dos pés. Cláudio Ferreira, seu primo. Isso não pode estar certo. Está sim. E tem mais. Seu primo Cláudio devia dinheiro para os mesmos agiotas que Rogério.
Eles fizeram um acordo. Se conseguissem tirar Dona Célia do caminho e tomar controle da fazenda, dividiriam os lucros. Rafael sentou-se pesadamente na cadeira. Cláudio, seu próprio primo, filho do irmão do pai dele, sempre tinha sido próximo da família. Rafael confiava nele, ou pelo menos achava que confiava. Por que você está me contando isso? Você é advogado do Rogério. Porque Rogério me pediu. Ele quer fazer um acordo. Ele entrega todas as provas contra Cláudio, testemunha contra ele, em troca de uma redução de pena. Rafael ficou em silêncio, processando tudo. Onde está meu primo agora? Segundo minhas informações, ele está tentando fugir do país. Mas se o senhor agir rápido, ainda dá tempo de impedir. Rafael pegou o telefone e ligou para o delegado imediatamente. Cláudio foi preso no aeroporto de São Paulo tentando embarcar para o Paraguai. Quando a polícia abriu a mala dele, encontrou quase R$ 200 mil em espécie, parte do dinheiro roubado da fazenda. Rafael foi chamado para prestar depoimento. Quando viu o primo sendo trazido pela polícia, algemado, a raiva que sentiu foi diferente da que tinha sentido por Rogério. Era mais profunda, mais dolorida, porque Rogério era um funcionário, mas Cláudio era família. Por que, Cláudio? Rafael perguntou quando ficaram frente a frente na sala de depoimentos. Cláudio desviou o olhar. Eu estava desesperado, Rafael. Devia muito dinheiro, iam me matar. E a solução era roubar da gente, destruir minha mãe. Eu não queria que ela se machucasse. Só queria o dinheiro. Você ajudou o Rogério a falsificar documentos, dizendo que ela tinha demência. Você sabia que ela ia ser internada à força se aquilo funcionasse. Cláudio começou a chorar. Eu sinto muito mesmo. Rafael levantou e foi embora. Não tinha mais nada a dizer. Cláudio seria julgado junto com Rogério e provavelmente receberia uma pena ainda maior porque era da família. Tinha traído a confiança de forma muito mais grave. Rafael voltou para casa e contou tudo para Dona Célia. Esperava que ela ficasse arrasada, mas ela apenas balançou a cabeça tristemente. Eu sabia. Como assim sabia? Eu desconfiei do Cláudio faz tempo. Ele começou a aparecer muito por aqui nos últimos meses. Sempre perguntando sobre documentos, sobre o testamento, sobre quem ia herdar a fazenda. Achei estranho, mas não tinha certeza. Por que você não me contou? Porque era seu primo, filho, sua família. Eu não queria colocar você contra ele sem ter certeza. Rafael abraçou a mãe. Você sempre protegendo os outros, mesmo quando os outros não merecem. Mas a história ainda não tinha terminado. Na semana seguinte, enquanto Rafael e Dona Célia estavam organizando os documentos antigos da fazenda, encontraram algo surpreendente. Uma caixa de metal enferrujada, escondida no fundo do armário do quarto da mãe. O que é isso, mãe? Não sei. Nunca vi essa caixa antes. Rafael abriu. Dentro havia cartas. Dezenas de cartas. Todas endereçadas a ele. Todas com datas dos últimos meses. Cartas que sua mãe tinha escrito, mas nunca enviado. Ele começou a ler. Meu querido Rafael, escrevo esta carta porque não consigo falar com você. Toda vez que ligo, você está ocupado. Toda vez que mando mensagem, você responde rápido e muda de assunto. Quero que você saiba que estou bem. Ou pelo menos, estou tentando estar bem. A fazenda está bonita. Os pastos estão verdes. O gado está saudável. Você fez um trabalho incrível aqui, mas eu sinto sua falta. Sinto falta de conversar com você, de tomar café junto, de ouvir suas histórias, de apenas estar perto de você. Não estou escrevendo isso para te fazer sentir culpado. Sei que você está trabalhando duro, sei que está construindo um futuro, e tenho muito orgulho de você. Só queria que você soubesse que não importa quanto dinheiro você ganhe, não importa quão grande a fazenda fique, para mim você sempre será meu menino. E tudo que eu quero é te ver feliz.
e espero que um dia a gente possa ser feliz juntos de novo. Com todo o meu amor, sua mãe. Rafael não conseguia parar de ler. Havia cartas de todos os tipos, cartas contando sobre o dia dela, cartas falando sobre as flores que tinha plantado, cartas contando que tinha visto uma foto antiga dele criança e tinha chorado de saudade, e havia uma carta específica, datada de uma semana antes da queda, que fez Rafael parar de respirar. Rafael, se você está lendo isso, significa que algo aconteceu comigo. Eu descobri que o Rogério está roubando. Tenho provas, tentei te contar, mas você não me ouve. Então decidi deixar essas provas escondidas, caso eu não consiga te mostrar pessoalmente. No armário do escritório, dentro da pasta azul que está atrás dos livros de contabilidade, tem documentos que ele não sabe que eu copiei. Procuração falsa, comprovantes de transferências, tudo. Não sei o que ele vai fazer quando descobrir que eu sei. Tenho medo. Mas tenho mais medo de perder você para as mentiras dele. Se algo me acontecer, filho, não se culpe. Você não sabia. Você confiou na pessoa errada. Mas isso não é sua culpa. Eu te amo, sempre amei, sempre amarei. Seja feliz, mãe. Rafael deixou a carta cair. As mãos tremiam, as lágrimas desciam sem controle. Sua mãe sabia que corria perigo. E mesmo assim, tinha ido buscar as provas. Tinha arriscado a própria vida para proteger ele. E ela tinha deixado as provas escondidas, mesmo depois de Rogério apagar as fotos do celular. Rafael levantou e correu para o escritório. Foi até o armário. Procurou atrás dos livros de contabilidade e lá estava, a pasta azul. Dentro, cópias de todos os documentos, procuração falsa, laudos fraudulentos, comprovantes de transferências, tudo. Sua mãe tinha sido mais esperta que todos eles. Ela tinha deixado as provas, tinha deixado um caminho, porque sabia que um dia ele voltaria e que quando voltasse precisaria da verdade. Rafael pegou a pasta e voltou para o quarto. Dona Célia estava sentada na cama, olhando para as cartas espalhadas. Você leu? Ela perguntou baixinho. Li. Rafael sentou-se ao lado dela. Mãe, você sabia que estava em perigo e mesmo assim foi buscar as provas. Eu precisava proteger você. Mas você quase morreu. Mas não morri. Ela segurou o rosto dele. E você voltou. Foi tudo o que eu precisava. Eu não mereço você. Você merece tudo de bom, meu filho. E eu te perdoo. Por tudo. Pela ausência. Pela distância. Por não ter me ouvido. Eu te perdoo. Rafael desabou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou pela dor, pela culpa, pelo alívio, pelo amor. E sua mãe o segurou, como sempre segurou, como sempre seguraria. Se essa história está tocando seu coração, deixa um like e comenta. Você diria, eu te amo para sua mãe hoje. 3 meses se passaram. A fazenda Santa Rita estava mais bonita do que nunca. Fernanda, a nova administradora, estava fazendo um excelente trabalho, mas sempre consultando Rafael e sempre consultando Dona Célia. Rogério e Cláudio foram julgados e condenados. Rogério pegou 8 anos, Cláudio pegou 10. Parte do dinheiro já tinha sido devolvida. O resto estava sendo recuperado aos poucos. Mas o mais importante não era isso. O mais importante era que Rafael tinha mudado. Ele ainda viajava, mas agora eram viagens curtas, 1 semana no máximo, e sempre ligava para a mãe todos os dias. Às vezes 2, 3 vezes por dia. Contratou uma enfermeira para acompanhar Dona Célia durante o dia. Não porque ela precisasse de cuidados médicos, mas para fazer companhia, alguém para conversar, para caminhar junto, para tomar chá à tarde. Reformou o quarto dela, pintou de uma cor clara que ela gostava, comprou uma cama nova, mais confortável, colocou flores frescas toda semana e, principalmente, passou a ter tempo para sentar na varanda com ela, tempo para tomar café junto,
tempo para ouvir as histórias antigas que ela gostava de contar, tempo para apenas estar presente. Uma manhã, Rafael acordou cedo e encontrou a mãe já na cozinha, tomando café com Maria. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Dormiu bem? Dormi. E você? Eu também. Ela sorriu. Sabe, faz tempo que não durmo tão bem. Rafael se sentou ao lado dela. Mãe, eu estava pensando, que tal a gente fazer uma viagem juntos? Uma viagem? Para onde? Para onde você quiser. Praia, montanha, qualquer lugar. Só nós dois. Dona Célia ficou em silêncio. Então, começou a chorar. Você não precisa fazer isso. Eu quero passar tempo com você, quero conhecer lugares novos com você, quero criar memórias novas, memórias boas. Então, eu sempre quis conhecer o mar. Rafael sorriu. Então, vamos para o mar. Eu alugo uma casa na praia por 1 mês. A gente fica lá, sem pressa, sem compromisso. Só nós dois. 1 mês inteiro? 1 mês. Ou 2. Ou 3. O tempo que você quiser. Dona Célia segurou a mão do filho. Obrigada, Rafael, por ter voltado, por me ver de novo. Obrigada a você, mãe, por nunca desistir de mim, por me proteger mesmo quando eu não merecia, por me amar mesmo quando eu estava longe. Eles ficaram ali, de mãos dadas, no silêncio confortável de quem se entende, sem precisar de palavras. Lá fora, o sol nascia sobre a fazenda Santa Rita. Um novo dia, uma nova chance. E pela primeira vez em muito tempo, tanto Rafael quanto Dona Célia sentiam que estavam exatamente onde precisavam estar. Juntos. 6 meses depois, numa tarde de domingo, Rafael estava sentado na varanda da casa de praia que tinham alugado. Dona Célia estava ao lado dele, numa cadeira de balanço, olhando o mar. Filho? Sim, mãe. Você é feliz? Rafael olhou para ela, para o rosto tranquilo, para os olhos que brilhavam, para o sorriso sereno. Sou, mãe. Pela primeira vez em muito tempo, eu sou realmente feliz. Então eu também sou. Rafael segurou a mão dela. Mãe, eu queria te pedir uma coisa. Me perdoa. Pode pedir. Por tudo. Por ter ficado longe. Por não ter te ouvido. Por quase ter te perdido. Dona Célia virou-se para ele. Eu já te perdoei, filho. Desde o dia em que você voltou. Desde o dia em que você me pegou no colo e disse que estava ali. Eu já tinha te perdoado. Obrigado. Não. Obrigada a você. Por ter me dado uma segunda chance. Por ter me mostrado que ainda sou importante. Por ter ficado. Eles ficaram ali, ouvindo o som das ondas. O vento trazia o cheiro do mar. Gaivotas voavam no céu azul. E naquele momento Rafael entendeu. Não importava quanto dinheiro tinha. Não importava o tamanho da fazenda. Não importava quantos negócios fechasse. O que importava estava ali, naquela varanda, naquela cadeira de balanço, naquela mão enrugada que segurava a dele. O que importava era amor, era presença, era família. E ele tinha quase perdido tudo isso por perseguir coisas que, no fim, não significavam nada, mas tinha voltado a tempo. Tinha encontrado o caminho de volta e agora, finalmente, estava em casa. Não a casa de paredes e telhado, mas a casa do coração, a casa onde sua mãe sempre esteve esperando e onde ele finalmente tinha escolhido ficar. Dona Célia olhou para o filho e sussurrou. Obrigada por ter voltado. Rafael a abraçou. Obrigada a você por ter esperado. E ali, na varanda daquela casa de praia, com o som do mar ao fundo e o sol se pondo no horizonte, mãe e filho encontraram a paz que tanto procuravam. Não era um final com fogos de artifício. Não era um final com vilões destruídos e vitórias espetaculares. Era um final simples, humano, real. Era um final onde o que vencia não era a vingança, mas o amor, o perdão e a segunda chance de fazer tudo certo. A história de Dona Célia e Rafael
nos ensina algo que muitos de nós esquecemos no corre-corre da vida. Não existe sucesso que compense a ausência. Não existe conta bancária que pague o preço de não estar presente. E não existe desculpa boa o suficiente para ignorarmos quem mais nos ama. Rafael construiu um império, mas quase perdeu a única pessoa que realmente importava. Ele confiou nas pessoas erradas e fechou os ouvidos para a voz certa. E só quando viu sua mãe caída naquele chão, sozinha, machucada, foi que entendeu. Tinha estado perseguindo as coisas erradas o tempo todo. Quantos de nós estamos fazendo a mesma coisa agora? Trabalhando tanto que esquecemos de ligar. Tão ocupados que não temos tempo de visitar. Tão distraídos que não percebemos quando alguém que a gente ama está pedindo socorro. A verdade é que a gente sempre acha que tem tempo. Vou ligar depois. Vou visitar no próximo mês. Vou passar mais tempo quando as coisas acalmarem. Mas e se não der tempo? E se, quando a gente finalmente parar, for tarde demais? Rafael teve sorte. Ele chegou a tempo, conseguiu ouvir a verdade, conseguiu pedir perdão, conseguiu ficar. Mas nem todo mundo tem essa chance. Então, se essa história te tocou de alguma forma, faz uma coisa, pega o telefone agora e liga para alguém que você ama. Sua mãe, seu pai, sua avó, alguém que você tem deixado de lado porque está muito ocupado. Diz que você está pensando neles, diz que sente falta, diz que ama, porque a gente nunca sabe quando vai ser a última vez. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias que fazem você refletir. E nos comentários me conta, você vai ligar para alguém hoje? Quem é a pessoa que você mais sente falta de estar perto? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem histórias reais como essa aqui, histórias que mexem com o coração e fazem a gente parar para pensar no que realmente importa. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, não deixa para depois. As pessoas que a gente ama merecem nosso tempo agora, não quando sobrar. Um abraço e fica com Deus.